Oferecimento: Meia Maratona do Sol Sicredi está chegando. A maior corrida de rua do Nordeste. Vem viver, vem sentir, vencer. Inscreva-se meiadosol.com.br. No Sesc, acreditamos que a vida é feita de momentos únicos para você e sua família. Acesse sesc.com.br e saiba mais. A vida acontece com o Sesc. Gouveia Engenharia, uma empresa com mais de 30 anos de atuação no mercado de energia. Olá, meus caríssimos amigos e amigas. Pois é, nas principais cidades do mundo, o uso da bicicleta, não só esportivamente, mas como meio de transporte, é algo já bem natural. As pessoas, existe já uma cultura arraigada na sociedade, o poder público facilita, as pessoas conseguem conviver no trânsito com carros, motos, bicicletas. Infelizmente, no Brasil, essa cultura eu diria que ainda está engatinhando. Aqui em Natal, mais ainda. E justamente sobre essa situação, sobre essas questões, essa, entre aspas, disputa que há no trânsito, atualmente a gente vê muito, esse é o tema do debate de hoje, do podcast Bora Correr com Breno Perrussi. Hoje é Bora Correr não, hoje é Bora Pedalar com Breno Perrussi. Eu trouxe aqui o Carlos Milhor, que é diretor de Engenharia de Trânsito da STTU, é também membro da Associação dos Ciclistas do Rio Grande do Norte, é membro da Associação Bike Anjo, aqui no estado. Ele já foi presidente da Associação dos Ciclistas, hoje ele é membro, e é um cara que tem, desde que chegou aqui em Natal, ele chegou há mais ou menos, há pouco mais de 10 anos, cerca de 10 anos, ele vem mudando, revolucionando um pouco esse cenário do nosso trânsito, não só com construções, mas conceitualmente também. E quando eu falei o termo disputa, entre aspas, Carlos, é porque de fato a gente observa que ainda há uma disputa, porque ainda não há a cultura do uso da bicicleta como transporte. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, porque é um bate-papo bem necessário. Sim, sim. Breno, eu que agradeço a oportunidade, né? A gente está sempre disponível para falar do tema, porque ainda é um pouco polêmico, né? As pessoas ainda estão com aquela cultura que a gente chama de carrocrata, e quando a gente fala até desperta um certo olhar meio de desconfiança, assim, né? Porque realmente dá essa impressão de que a gente está numa disputa por espaço na cidade, né? E, na verdade, o que a gente fala é que a gente pode compartilhar esse espaço, né? Eu vou fazer o papel aqui, como entrevistador, o papel do ciclista, eu vou fazer o papel do motorista, eu vou fazer o papel do pedestre, porque todos esses personagens, eles têm seus papéis, têm suas dúvidas, têm suas obrigações e têm seus direitos. Sim. Então, quando a gente fala que existe uma disputa, é porque não está muito claro na cabeça das pessoas qual o papel de cada um dentro desse contexto do trânsito. Sim. E eu lhe pergunto, qual é o papel de cada um? O que é que cabe ao motorista, o que cabe ao ciclista, ao condutor de motocicleta, por exemplo? Então, a pergunta é muito boa, porque a gente tem uma legislação que ela é a Lei Nacional da Mobilidade Urbana. Ela é de 2012. Então, ela é recente, vamos dizer assim. Por isso até que foi a partir de 2013 que eu comecei a atuar mais na política de mobilidade mesmo. Porque eu sou usuário de bicicleta há uns 40 anos ou mais. Você vem de onde? Eu sou do interior de São Paulo, mas eu morei em Bauru, Campinas, São Carlos, Salvador, né, agora em Natal. Sou meio nômade assim, mas eu uso a bicicleta em qualquer situação, vamos dizer assim, qualquer cidade. É meu meio de transporte principal, né? Eu tenho o carro também, para não dizer que o cara é contra o carro, não. Ninguém é contra nada não, mas assim, a gente é a favor de uma cidade com menos carro na rua. Não é menos carro, por exemplo, todo mundo pode comprar um carro se quiser, né? Mas que faça o uso dele mais racional possível. Por exemplo, eu uso quando eu preciso fazer uma compra mais pesada no supermercado, ou quando eu vou viajar. Até levo o meu menino para a escola de carro, muita gente pergunta isso. Mas como é que é o deslocamento do dia a dia, né? Eu levo o menino para a escola de carro, muitas vezes eu levo a bicicleta no carro. Deixo o carro lá e venho trabalhar de bicicleta, né? Ou me desloco de bicicleta para outro canto, eu vou muito para obra, né? Depois eu volto lá e pego o carro e vou embora, né? Entendi. Então dá para conviver com isso. Mas aí quando você estava falando sobre essa sua vinda para cá há 10 anos, e aí você se debruçou sobre esse assunto. Pois é, porque como a lei da mobilidade é de 2012, antes disso havia muito essa confusão, né? A prioridade ainda era do automóvel, principalmente do automóvel
motorizado individual. Então, ficava para trás, por exemplo, transporte público de massa, todo mundo reclamava, o transporte atrasa, né? O ônibus atrasa. É claro que atrasa, se ele está disputando, né? Aquela ideia de disputar o espaço com um veículo motorizado individual, ele fica preso no, a gente chama de engarrafamento, né? Para não falar preso no trânsito, porque o trânsito é fluidez, né? Sim. Mas vai ficar preso, mas por quê? Porque o excesso de veículos nas vias é que causa esse engarrafamento, na verdade, né? Eu não preciso fazer mais vias, eu preciso lidar com o que a gente tem de maneira mais racional, né? Então, é melhor que eu tenha mais transporte público. E aí todo mundo me pergunta, mas e a bicicleta? Onde entra nesse negócio, né? Se eu tiver mais transporte público, eu tenho menos veículo na via, individual, né, motorizado, fica mais segura essa via. Aí sim que fica mais seguro para pedestre, para ciclista, porque o que causa o conflito urbano e acidentes, né, um grande número de acidentes, é um grande número de veículos nas vias e as pessoas estressadas querendo chegar logo nos lugares, né, ou no trabalho, ou na faculdade, ou na escola. E isso causa esse conflito e até um certo desconforto no usuário da via, porque ele está sempre reclamando do trânsito. Mas eu sempre questiono nas minhas palestras, mas o que é que causa essa retenção no trânsito? É o excesso de veículo. Então, a gente tem que repensar o modo como a gente usa as cidades. E a bicicleta vem, nesse sentido, como um melhor veículo para pequenas distâncias e para longas distâncias o transporte coletivo, né? Por aí a gente pode avançar aí no debate. Esse debate ele ficou cada vez mais necessário, cada vez mais ganhando projeção nos veículos de comunicação, nas rodas de conversa, enfim, Sim. nas redes sociais, principalmente assim, com o advento da nova lei de mobilidade, há mais ou menos 10 anos, e agora com a pandemia, deu um boom no índice de pessoas pedalando, Sim. esportivamente, principalmente, e pessoas também usando como meio de transporte. Então, esses dois fatores, quase que em sequência um do outro, tornaram o tema evidente. Relevante. Trouxe o tema à tona. Deu luz em cima do tema. Sim. E a gente começou a ver, claro, com mais pessoas usando, mais incidência de acidente. Com os acidentes, vem os questionamentos. Por quê? Como? Para quê? Sim. Então, tudo isso é preciso que a gente esclareça bastante. Sim. Então, dá até para completar aquela pergunta anterior, porque a lei da mobilidade, ela traz um viés que é o seguinte, a gente inverte a lógica do trânsito. Ao invés de eu dar fluidez no trânsito, eu tenho que trabalhar com segurança viária. E por que isso? Porque a prioridade pela lei da mobilidade é o pedestre, depois o ciclista, transporte coletivo, transporte de cargas e, por último, o individual motorizado, onde vai entrar motos e veículos motorizados individuais, os carros. Então você vê, como é que a gente inverte essa lógica agora? Porque a cidade, a maioria das cidades contemporâneas, elas têm esse desenho que já vem de mais ou menos 100 anos atrás, esse desenho feito para automóvel, que a gente fala. Então ela é desenhada para o individual motorizado. Então por isso que a gente tem esse conflito de interesse, vamos dizer assim, eu boto uma ciclovia, eu tenho que tirar o espaço de um carro? Geralmente sim. Mas, claro que a gente vai planejar de forma a que não tenha que tirar, mas assim, redividir esse espaço, compartilhar. Também a gente pode explicar um pouco dos projetos que a gente tem feito na cidade, né? Nem sempre a gente tira estacionamento, a gente reduz um pouquinho, né, as faixas de rolamento para caber uma ciclofaixa ali. E assim por diante, né? Então, através dessa lei, a gente pode, o poder público no caso, né, pode atuar nesse sentido, de ir melhorando a cidade para os pedestres, para os ciclistas. Inclusive, a maioria dos projetos atuais, os projetos viários, eles já vêm contemplando calçadas e ciclovia, quando possível, né? Às vezes é bem complexo, o negócio não é tão fácil dizer, sempre vai ter. A gente procura fazer da melhor forma possível, né? Por isso que a gente vê essa transformação na cidade, muita rampa de acessibilidade para cadeirante, abertura de canteiro, né? O canteiro central, que tinha aquela limitação para cadeirante, para cego, né? Então a gente está vendo muito na cidade isso, né? Ampliação do número de faixas de pedestre, porque tem uma outra lógica na mobilidade de pedestre e ciclista. Então você tem que ter uma faixa de pedestre próximo das paradas de ônibus. O ciclista tem que atravessar, às vezes, um canteiro central, que é limitado para o veículo, mas o ciclista tem que passar, porque não faz sentido ele fazer um retorno de 100, 200 metros, às vezes, né? Então é isso, a lei permitiu com que a gente possa
executar dentro do orçamento público essas obras, né? Então você citou agora algo que eu particularmente não sabia. Por exemplo, dentro de uma sequência de prioridades no trânsito, sim, quem tem prioridade é o pedestre. É o pedestre. Em segundo lugar, o ciclista. Motorista de carro lá no último, Mas ainda a cidade, você olha e fala, mas tem alguma coisa errada. Se a gente for ver nas redes sociais, o pensamento generalizado é o contrário. Então, por isso até que eu agradeço essa oportunidade, para as pessoas procurarem saber, né? Lei Nacional da Mobilidade Urbana. Aí lá vai ver o que é prioridade no trânsito. Então, inclusive eu sempre digo que o Código de Trânsito está um pouquinho atrasado em relação à Lei da Mobilidade. Mas a gente tem que trabalhar com os dois que estão aí, né? Eu não tenho como modificar o Código de Trânsito agora. Mas futuramente, com certeza, ele vai ser alterado. Porque se eu dou a prioridade para o pedestre e para o ciclista, às vezes o Código de Trânsito ele está indo contra algumas definições da Lei da Mobilidade, principalmente com relação à velocidade. Quando eu dou prioridade para o pedestre, eu tenho que ter nas cidades uma velocidade máxima de 50 km por hora, porque 60, se o pedestre for atingido pelo veículo, é quase que 100% uma causa de morte. Por isso, inclusive, que a gente limita para 50. As pessoas dizem, nossa, mas por que 50? É muito pouco. Mas tem todos os estudos, né, que a gente faz e acompanha, as publicações internacionais, essa diretriz, né, de diminuir velocidade. E quando a gente fala de uma cidade que pode ser compartilhada com pedestre e ciclista, a velocidade cai para 30. Então, e é interessante no Brasil, acho que as pessoas não sabem, mas toda via local, a via ali do seu bairro e tal, a velocidade é 30. E não é obrigatório botar placa. Mas a velocidade é 30 nas vias locais, nas coletoras 40. E nas arteriais, a gente está adotando 50, mas ela pode chegar até 80 quando ela é segregada, tipo esse acesso da BR-101 quando vira Salgado Filho, por isso que é 60. Mas a gente evita dentro da cidade, porque se for atingido a 60 km por hora, é morte na certa, né? Antes da gente dar continuidade aqui ao nosso bate-papo, deixa eu fazer a primeira pausa comercial, falar do nosso primeiro patrocinador, que é a Meia Maratona do Sol. A festa do esporte vai começar, está chegando a hora, faltam menos de 2 meses, falta um pouco mais de 1 mês para a Meia Maratona do Sol Sicredi. Dia 16 de setembro é a hora da grande festa do esporte, o maior evento esportivo do Rio Grande do Norte. Você que gosta de esportes, que gosta de correr, já pode garantir a sua vaga. Estão acabando as inscrições, 21, 10 ou 5 quilômetros. Qual é a sua prova? Mais de 5 mil turistas são esperados na cidade, são quase 10 mil atletas pelas ruas de Natal. As inscrições ainda estão abertas e você já pode garantir a sua vaga para participar desta experiência esportiva incrível. Inscreva-se no meiadosol.com.br, meiadosol.com.br. A Meia do Sol tem o patrocínio da Sicredi, Instituto de Radiologia, Icato Seguros, Supermercado Nordestão, Hotel Holiday Inn, Selfit Academias e Café Santa Clara. A 96 FM é a rádio oficial do evento e a 96 tem um cupom, tem uma condição especial para você se inscrever. No campo promocional você bota o cupom de desconto 96 FM que vai gerar um desconto de 10% para você. Então vem viver, vem sentir, vem ser Meia do Sol. Inscrições meiadosol.com.br. Aproveite e dá o like no vídeo, dá o joinha no vídeo, é de graça para você e é muito importante para nós. Agora, Carlos, essa situação de tornar o trânsito mais lento, de botar aí para 30, 50 km por hora, é algo que está no campo oposto ao que a gente vive nas cidades hoje. Hoje é todo mundo com pressa. É todo mundo se deslocando, querendo chegar logo, e é uma agonia, um estresse, um desespero. É todo mundo com pressa. Sim. Assim, vai bugar. Não, então, na cabeça das pessoas. Na cabeça das pessoas parece que a velocidade é que faz com que você chegue mais cedo, mas na verdade é o contrário. Porque quando você tem muito veículo na rua e um excesso de velocidade, quando fecha um sinal, por exemplo, um semáforo, todo mundo acumula lá. Se eu tiver uma redução de velocidade, esse acúmulo ele vai ser distribuído com o tempo. Então eu tenho mais fluidez e não menos fluidez. É meio complicado de entender assim, né, no primeiro momento, mas tem gráficos que mostram isso. Vamos pôr numa linha reta, que é mais fácil entender. Se eu tiver, por exemplo, 100 carros a 100 km por hora, quando fecha o sinal lá na frente, porque eu estou dentro da cidade, né, eu não estou colocando rodovia, que é outra situação. Quando fecha o sinal lá da frente, esses 100 veículos vão se acumulando de maneira muito rápida. Quando eu tenho metade dessa velocidade,
Esses 100 veículos vão sendo distribuídos ao longo desse trecho. Quando abrir o sinal lá, provavelmente quem está no meio da fila já vai passar. Não sei se dá para entender Sim, isso. Tem que imaginar, né, uma situação. Compreendi. Pronto, então a cidade é mais segura e na verdade tem mais fluidez. Outra coisa que tem uma vantagem na baixa velocidade, os carros, eles se aproximam mais um do outro. Então no mesmo trecho de 100 km por hora e de 50 km por hora eu consigo colocar mais veículos quando a velocidade é reduzida. Colocar no sentido assim, eles vão se aproximando mais porque a velocidade é reduzida, o motorista se sente mais seguro de encostar mais no veículo da frente. É toda uma lógica, né, que a gente está, na verdade, aprendendo agora. Porque realmente os projetos, até os anos 70, principalmente 80, eles eram em função da fluidez e velocidade. Só que percebeu-se que chegou nos anos 90, o número de mortes no mundo todo é um absurdo, né? O Brasil, ele passou para 5º lugar agora, mas ele foi até 2020, mais ou menos, o 4º país do mundo em maior número de mortes no trânsito. São 40 mil mortos no trânsito, né? E o principal fator de morte é a velocidade, né? Então a gente tem que também pensar se vale a pena eu ter tanta pressa, né? Porque a gente costuma dizer assim, a sua pressa não vale uma vida. Então tem que tomar cuidado, sai um pouco mais cedo, né? Vai por um lugar que não tem um tráfego tão pesado. Eu costumo andar de carro, às vezes a pessoa anda comigo e fica me perguntando, não, mas como é que você sabe esse caminho? Lógico, como eu sou o diretor de engenharia de trânsito, às vezes a gente sabe alguns caminhos mais fáceis, né? Mas procuro não me envolver em retenções e procuro não sair de casa tão em cima da hora. Como o meu tempo de deslocamento na minha cabeça, ele já está em função da bicicleta, eu sempre tenho que sair mais cedo, né? Porque o meu deslocamento de bicicleta é lento. Então o seu cérebro já se acostuma com uma cidade mais lenta. É interessante isso também. Sim. E o contrário também é verdadeiro. Quando você está acostumado a ir de carro, você sempre pensa assim, tem 15 minutos para chegar lá. Não é? Outra coisa interessante, quando você anda de bicicleta ou a pé, você percebe que as distâncias dentro da cidade não são tão longas. Então eu não preciso correr tanto para chegar, né? E aí você sai de carro, você fica parado muito tempo no trânsito, ou demora para achar um lugar para estacionar. Então fica sempre aquela ideia de que é longe. Mas onde eu vou é muito longe. Às vezes não é tão longe. E um deslocamento dentro da cidade de bicicleta até 7 km, ele é bem tranquilo. Com relação a cansaço, suor, esse tipo de coisa, né? E acima disso, claro, o ideal seria você compartilhar. Como eu disse no começo, ou eu vou de carro até um trecho, ou eu posso pegar um ônibus, alguma coisa. Vai fracionando. Tipo. Vai fracionando. Agora alguém pode perguntar, Breno, o que é que tem a ver? O programa é de trânsito ou o programa é de esporte? A gente está falando sobre esporte. A bicicleta é um veículo de transporte, e é um veículo de esporte. Tem muito, se você perambular pelas ruas de Natal, a qualquer hora do dia vai ter sempre aquele ciclista lá, os caras com as roupas especiais, fazendo com umas bicicletas diferentes, pedalando. E aí eu pergunto, Natal está preparada para... Hoje Natal tem condições de ser uma cidade propícia ao esporte, ao ciclismo como esporte? Então, o ciclismo esportivo ele tem várias frentes aí, né? Que, por exemplo, a bicicross, o MTB, pronto. Mas no dia a dia a gente diz mais ou menos o que eu entendi, né? Da sua fala assim. Vamos supor, eu sou um ciclista esportivo e vou até a Rota do Sol, ou faço o meu pedal de velocidade, ou meu pedal só para manter meu corpo saudável, vamos dizer assim. Que não é tanta velocidade, mas é uma certa frequência semanal, etc. Na grande maioria das vezes, em todas as cidades do país, foi feita essa pesquisa, o ciclista sai de casa já de bicicleta. Isso. Então, por isso a importância de uma ciclovia, um sistema seguro, a baixa velocidade, né? Porque esse ciclista, mesmo entre aspas, né, esportivo, ele também é um ciclista de mobilidade, porque ele está se deslocando já para o seu ponto de treino, vamos dizer assim, né? Seu circuito de treino de bicicleta. E o que a gente faz então quando a gente faz uma ciclofaixa ou uma ciclovia? A gente está contemplando todas essas possibilidades, né? Tanto o lazer, né? A pessoa pode sair por lazer também. Sim. Olha, vou pegar o final da tarde, vou passear com a minha bicicleta até o centro, até uma praça e voltar, né? Como saúde também, né? Muita gente pedala para fazer algum exercício físico, sei lá, ou para obesidade, ou para pressão alta, alguma coisa assim. Então, essa estrutura é importante. Agora, se a cidade já está preparada, eu digo que ainda não, né? Mas o que a gente pretende é que
cada vez mais isso seja possível. O que acontece, na verdade? A gente tem um plano cicloviário em Natal, só que é muito difícil convencer um gestor, vamos fazer esse plano dessa forma, porque nem sempre aquilo é politicamente viável, e a gente tem que pensar que nem tudo é só técnico, né? Sim. A questão também é política, porque a cidade, ela é um grande encontro de atores sociais, né? Então você tem interesse diverso na cidade. Não é só o ciclista, né? Que bacana, agora o ciclista tem um plano, mas tem outros planos na cidade. Tem um plano de saúde, tem um plano de educação, tem um plano da própria estrutura mesmo, física, né? Da Secretaria de Obras, que às vezes vai de encontro com algum interesse do ciclista, porque eu preciso fazer agora uma via só para ônibus, né? E por aí vai. Mas a gente está se preparando. Como? A ideia é o seguinte: se a gente tornar a cidade ciclável, nesse sentido, eu posso reduzir velocidade numa via, colocar uma ciclorrota na outra, uma ciclofaixa numa obra nova, uma ciclovia numa reforma de uma via urbana, que é o que a gente está tentando fazer, né? Então você pode reparar que a cidade está cheia de obra e sempre que é possível aparece lá uma ciclofaixa ou uma ciclovia. E sempre que é possível, calçadas, principalmente calçadas arborizadas. Vai começar a reparar agora nessas construções de calçadas, quase todas a gente bota arborização, porque atrelado à mobilidade urbana eu preciso do conforto térmico. Porque como é que eu vou estimular o cidadão a ir a pé até a padaria? A pé você não anda muito também, mas 2 quilômetros, vamos dizer. Num sol, né, que Natal não é uma cidade tão fácil com relação ao sol. Mas se eu tiver uma cidade arborizada, pronto, facilita. Acessível, ok, já começa a ajudar. Então as pessoas vão aos poucos se acostumando com esse novo paradigma de cidade. E vai facilitar para todo mundo, né? Para o cara que corre, se tiver uma sombra ali, para ele poder correr, sim, mesmo na via. A gente agradece. Pois é, não é? Aí você pode falar melhor do que eu, né? Dessa parte. Vamos agora fazer mais uma pausa para um outro parceiro comercial nosso, o Sesc. Temos uma notícia maravilhosa para os amantes, para os ouvintes e os nossos telespectadores amantes da corrida de rua. O circuito Sesc de Corrida acaba de lançar o primeiro lote de inscrições para a etapa Mossoró, que acontece no dia 7 de outubro. O evento conta com categoria adulto, 5 e 10 quilômetros, caminhada e categoria infantil. São as atrações para toda a família, com serviços diversos do Sesc e parceiros, além de atração musical. Então, cuide logo, porque essas vagas não devem durar muito tempo, as vagas são limitadas. Já corre logo para o portal para garantir a sua inscrição, é o sescrn.com.br, repetindo a corrida lá em Mossoró, circuito Sesc de Corridas, dia 7 de outubro, 5 e 10 quilômetros, caminhada e categoria infantil. Inscrições estão acabando, são limitadas, pelo sescrn.com.br. Dá aquele like no vídeo agora, dá o joinha, porque para você é de graça e para nós nos ajuda bastante. Tem uma discussão antiga, Carlos, eu pedalo também com amigos, tal, pedalo treinando, pedalo esportivamente. Existe uma discussão antiga sobre um pedido, um pleito da criação de corredores específicos para ciclistas esportivos, para quem Sim. treina ciclismo aqui em Natal, em determinados horários. Do ponto de vista de gestão, você é ciclista e você é gestor, você está dentro da gestão. Até que ponto isso é viável? Até que ponto isso já está em negociação? Então, essa discussão é bem antiga, né? Como você falou, eu participei de algumas reuniões até sobre isso. Possível né? Só que assim, até esse momento a gente viu da dificuldade do poder público conseguir executar. Existe uma possibilidade que a gente vê em algumas cidades, nos finais de semana principalmente, né? Que colocam aquelas... trechos de vias com cones, etc, que são sinalizados, mas aí fica mais para o ciclista de lazer, vamos dizer assim. Sim. Mas não impede do ciclista que está num treino um pouquinho mais pesado de andar ali, só que tem determinado lugar que não dá, porque é muita gente pedalando e tal. Mas é uma possibilidade. Eu lembro que na Rota do Sol, né, a gente discutia muito sobre isso, de fazer um circuito, e houve uma dificuldade porque a própria polícia também não tinha condições de executar isso todo dia, né? Falta de pessoal, etc. Não era má vontade mesmo, porque às vezes a gente fica, né? Pô, o poder público não faz. Mas a dificuldade de pessoal mesmo, de ter gente para fazer, né? Porque tem que ter segurança. A quantidade de cones que a gente tem que ter na via também é grande. Então, acho que é uma discussão que não pode deixar cair, não. A gente tentar fazer. Agora, a Rota do Sol é uma via estadual, né? Então, assim, não seria da prefeitura. Teria que ter um pleito estadual. Eu me lembro que se discutia bastante, por exemplo, a criação de um circuito
envolvendo Rota do Sol, envolvia Roberto Freire e Via Costeira. Pois é, as três são estaduais. As três são estaduais, é. Teria que ser algo negociável com o BR, Estado. com o governo Isso. do Estado, Polícia Rodoviária Estadual. E tem um agravante nesse caso, que elas ainda são consideradas rodovias. Mesmo dentro da cidade tem um conceito que eu não gosto, que é rodovia urbana. Então você pode reparar que a sinalização é diferente, né? As placas são grandes, não tem muito cruzamento, porque elas são consideradas rodovias. Esse conceito, assim, eu acho que ele já está muito atrasado, deveria ser transformado em avenidas há muito tempo já, porque aí a gente teria redução de velocidade, poderia ter espaço para ciclofaixa, por exemplo, e quem sabe nesses períodos de treino, né, pela manhã ou à noite, conseguir uma faixa, né, para treino. Porque eu acho que não atrapalha em nada o trânsito, dependendo do horário, claro, né? E não é essa a intenção do cara que está treinando. Eu sei que vocês saem bem cedo, né? Isso. Muitas vezes escuro ainda. Pois é. Eu conheço muita gente, né, que faz esse circuito de treino bem cedinho. E eu não vejo uma dificuldade técnica nisso. Eu vejo uma dificuldade para execução, mas por falta de mão de obra, muitas vezes, né? Falta de material. Mas acho que vale a pena até conversar com deputados e fazendo essa pressão, né? É porque, infelizmente, as pessoas, talvez, lamentavelmente, estejam esperando acontecer alguma tragédia. Pois é. Para poder tomar uma providência. E ao invés de tomar a providência antes da tragédia acontecer. Aliás, já aconteceram algumas tragédias. A gente já viu ciclistas, tanto ou de passeio, ou indo para o trabalho, ou treinando, vítimas de atropelamento. Muitas, né? Principalmente nas rodovias que são de maior velocidade, porque aqui a gente fala que são rodovias urbanas, mas a velocidade é reduzida, né? Mas eu tenho muitos casos, né, pelo Brasil todo, que o treino geralmente é feito em rodovia, né, no acostamento e tal, e acontece tragédias mesmo. Sobre obrigações, quais são as obrigações de um ciclista, seja ele o cara que está treinando ou ciclista de passeio, o cara que está se deslocando para o trabalho? Então, o ciclista, ele acaba que dentro do Código de Trânsito é um veículo mesmo, não é? Só que é meio dúbio assim, né? Tem umas coisas meio estranhas dentro do Código de Trânsito. Vou dar um exemplo, ó. Quando você está de bicicleta, lá no código diz que eu tenho que estar mais próximo do meio-fio, né? Eles dizem assim, você tem que pedalar no bordo da pista. Tanto faz o bordo direito ou esquerdo, mas é o seguinte, se eu tô no bordo da pista e tem uma regra para ultrapassar uma bicicleta que é 1,5 m, é meio dúbio isso, porque assim, ó, primeiro que você não tem como medir essa distância, né? O motorista às vezes não sabe, eu tô a 1,5 m, tô a 1 metro. O importante é o ciclista não ficar tão no bordo da pista assim, ficar 1/3 da faixa mais ou menos, porque o motorista tem a visão do ciclista e sabe que ele precisa ultrapassar esse ciclista. E o ideal não é 1,5 m. O ideal é considerar uma bicicleta como um veículo. Então, como eu faço para ultrapassar um outro veículo? Eu não vou para outra faixa? E se não dá para ultrapassar, eu espero. Esse é o ideal. Por isso que eu falo que o Código de Trânsito ainda está atrasado em relação à lei da mobilidade. Se o ciclista tem prioridade, claro que ele não precisa estar no meio da pista, mas pode. Ele pode ocupar, é um veículo. Mas se ele ocupando 1/3, ele já fica mais seguro com relação à visão que o motorista tem da bicicleta, né? Tá quase que no meio da pista. E o motorista, se possível, ultrapassar na outra faixa, né? Mas vamos lá, então, direitos e deveres, né? Sim. Como ele é um veículo, ele tem que obedecer às leis do Código de Trânsito, não andar na contramão, etc, né? Essa assim, é um recado que a gente precisa fazer. Pois é. Uma autoanálise. Todos os ciclistas precisam saber disso. Principalmente o ciclista que às vezes a gente tende só a criticar o motorista. Não, e eu digo o seguinte, ó, principalmente o ciclista que é também motorista. Agora vamos lá, o que acontece na cidade? Como tem vários atores, eu digo assim, ó, eu não posso culpar uma vítima, que às vezes o ciclista está na contramão, não porque ele quer, porque a cidade está desenhada para o carro. Então às vezes é ou uma ladeira, ou um desvio que é muito grande, ou um binário que é muito distante. Então ele vem no contrafluxo, a gente nem fala contramão. No Rio de Janeiro tem muitas ruas assim, que tem uma plaquinha lá, ó, cuidado ciclistas no contrafluxo. Porque é muita ladeira, tal. Às vezes o cara não tem como fazer o retorno em outra via, ele tem que voltar por ali. E aí qual a justificativa? O ciclista, ele tá na escala do pedestre, porque quando eu desço da minha bicicleta, eu sou pedestre. Pronto, eu tô com a bicicleta aqui do lado, mas eu desci, virei pedestre. Olha só como é louco, né? Eu tô em cima da bicicleta, eu sou um veículo, eu desci, eu sou um pedestre. Então,
Aí continuando, né, para entender essa lógica, para o motorista entender. Quem tem carteira de habilitação é o motorista. O ciclista não tem. Beleza, mas não estou dizendo que ele tem que andar na contramão, não é isso. Mas entender que é outra lógica urbana. O uso da cidade com bicicleta, ou a pé, ou de ônibus, é diferente de quem usa o carro. A cidade está desenhada para o carro, a lei está feita para quem usa carro. Para quem usa bicicleta, a gente está à margem, assim, da lei, né? E aí dá muita abertura para entendimento, assim, mas pode ou não pode? Aí o que eu considero? Se é, por exemplo, uma criança andando de bicicleta, como é que você vai cobrar dela que ela não ande na contramão? E aí você fala, mas uma criança não pode andar de bicicleta na rua? Como assim? Não existe isso, proibir as pessoas de andarem na rua por idade, existe? Nem por horário, não tem isso, entende? Então quem tem carteira de habilitação tem que procurar respeitar a bicicleta, seja o ciclista esportivo, o do dia a dia, né? O cara que vende lá o sorvete, lá o picolé, né? Caicó. Uhum. O picolézinho da Caicó. Você pode reparar que o rapazinho que vem vendendo sorvete da Caicó, geralmente ele tá sem capacete, não é? Isso. Então, ele tá devagar, ele tá ali, não tá em velocidade, o capacete não é obrigatório. Então tem muita gente que aí vai culpar a vítima. Mas ele bateu a cabeça, se machucou porque alguém bateu nele, se machucou porque estava sem capacete. Não, mas não é obrigatório. Assim, a gente tem que ficar muito atento no trânsito para não bater no ciclista, não bater num pedestre, né? Ainda que essa lógica urbana seja voltada como prioridade ainda para o veículo motorizado, né? A gente sempre acha que tá de carro tem mais direito quem está a pé, né? Mas é isso, então tem que pensar nessas lógicas urbanas assim, e não só culpar as pessoas, né? Ou ter aquele preconceito, às vezes o sujeito está de bicicleta, uma bicicleta velha, uma roupa velha, devagar. Pode ser um idoso que não tem condição de pagar um transporte público, né? Então eu falo sempre assim, a gente tem que ter respeito com qualquer pessoa na via, né? Independente também se a prioridade é dele ou não, mas assim, é uma pessoa, uma vida humana que está ali, né? Então tem que ser respeitado. Mas você vê como é difícil, né, essa lógica, porque eu sou, enquanto ciclista, montado, eu sou um veículo, mas eu não tenho carteira de habilitação. Então eu não fui treinado para saber o que é uma contramão, o que é um pare, o que é um sinal fechado. Não fui treinado para isso. Você não fez autoescola, né? Não, a gente saiu para a rua, comprou uma bicicleta e pronto, aprendi a pedalar. Mas claro, aí entra aquele projeto Bike Anjo, né, que a gente comentou aqui antes do início do programa. Aí sim a gente vai explicar para esse ciclista, olha, existem algumas regras que a gente tem que seguir, principalmente para segurança própria, né? Aí sim, evita a contramão, sinaliza suas... Aí vem os deveres do ciclista, né? Sinalizar as suas intenções, vou virar para a direita, vou virar para a esquerda, vou seguir em frente, vou parar, né? Procura dialogar com o motorista sempre, não passar muito perto das portas dos veículos quando você está na rua, porque quando o sujeito abre a porta você pode bater, né? Então existe muita coisa que a gente pode fazer para a segurança de todos, na verdade, né? E o capacete, mesmo não sendo obrigatório, é recomendável. Sim, recomendado, muito recomendado, porque qualquer batida besta ou queda, a sua cabeça bate no chão primeiro, ou numa árvore, ou num poste, é inevitável, né? Então, por exemplo, eu ando de capacete, muita gente até às vezes me questiona, eu falo, não, eu ando de capacete como exemplo, né? Eu sou diretor de engenharia de trânsito, também não vou sair sem capacete para, entre aspas, dar um mau exemplo, né? Claro que não é obrigatório, mas eu acho assim, qualquer equipamento de segurança é importante. Outra coisa é usar roupa clara à noite. Se você não tem uma lanterna ou uma luzinha, né? Na bicicleta. Não é todo mundo que pode comprar. O que é importante, roupa clara, porque quando um carro vem de frente com o outro e tem um ciclista no meio, o ciclista fica invisível, ou um pedestre até. Imagina se estiver com roupa preta. Então, se você não tiver um refletivo numa roupa ou uma roupa clara, você está se colocando em risco também, né? Porque aí o motorista não vai ver. Aí não vai ser culpa do motorista, né? Pô, ele passou ali e não viu o ciclista. Porque estava ou com roupa escura ou sem nenhum tipo de refletivo e tal, né? Então isso também é um dever do ciclista, vamos dizer, pensar na sua própria segurança quando sai para pedalar, né? Sinalizar, evitar uma contramão, não andar em alta velocidade nas vias urbanas também, porque se bate, o risco de queda e bater a cabeça e até a morte é grande. Então, sempre procurar andar em baixa velocidade também. A gente vê muito pessoal comentando sobre a ponte aqui, a Newton Navarro, quando o pessoal desce, a bicicleta pega 60, 70 km por hora.
Inclusive, recentemente, teve uma colisão frontal de dois ciclistas, há poucos dias. Pois é, um risco enorme. Então, bom, aquele ciclista totalmente errado. Um deles estava na contramão. Totalmente errado. Aí, né, vamos ser sinceros também que sem condição de... Como é que você vai defender aquele cara? Porque, primeiro, ele nem freou quando ele viu o outro ciclista. Ele podia até estar na contramão, mas, pô, toma mais cuidado, se tá na contramão, desce devagar. Por algum motivo ele estava na contramão, a gente não sabe, né? Porque pode ter algum motivo, ele não conseguiu atravessar a pista e tal, não sei. Mas desce com cuidado então, né? Já que tá descendo no contrafluxo. Foi bem feia aquela batida lá, né? Eu vi. Inclusive, essa situação me reacendeu a necessidade de trazer esse debate para cá. Sim. Aqui é um programa de corrida, de ciclismo, de natação, de triatlo, então todos são esportes que as pessoas praticam ao ar livre e estão nas ruas. E é preciso ter essa consciência. Vamos fazer mais uma pausa aqui, é hora de falarmos do nosso novo parceiro comercial. Eu falo da Gouveia Engenharia, nosso novo patrocinador. Uma empresa com mais de 30 anos de atuação no mercado de energia e mais de 1.000 obras executadas com êxito. A Gouveia atua em projetos eólicos e solares, construindo e montando subestações de energia elétrica, redes de média tensão, linhas de transmissão, realizando montagem, manutenção e comissionamento de usinas fotovoltaicas. É a Gouveia Engenharia que há mais de 20 anos está à frente da rede e da iluminação do Carnatal, o nosso maior evento, nossa maior festa aqui no estado. E você também pode ter um projeto seguro de energia solar na sua empresa ou na sua residência. Basta entrar em contato com a Gouveia, que eles cuidam de tudo para você, desde a instalação e principalmente com o diferencial garantido de suporte completo no pós-venda. Poucas empresas cuidam do pós-venda, viu? A Gouveia garante o seu pós-venda. Com a Gouveia você não fica desamparado de jeito nenhum. Quer saber um pouco mais? Ligue para o 3231 6059, 3231 6059. A Gouveia Engenharia tem sempre uma solução inovadora para você. E aproveitando, pedindo, claro, para você fazer aquele seu joinha no YouTube, o like aí no vídeo, que para você não custa nada, totalmente gratuito e para nós é tão importante. Seguir aqui o debate com o bate-papo aqui com o Carlos Milhor, que é diretor de Engenharia de Trânsito da STTU, é membro da Associação de Ciclistas do Rio Grande do Norte e membro também da Bike Anjo, que é uma associação nacional que, de certa forma, ensina as pessoas a pedalar. Não é tecnicamente ali na você pedala aqui, né? É sobre as regras, as recomendações, como proceder no trânsito. Dá para a gente vislumbrar um futuro onde as pessoas terão mais, eu diria, convivência em relação a essa nova cultura chegando do ciclismo aqui em Natal, principalmente? Sim, eu creio que sim, porque, como você falou no começo, né, praticamente o mundo todo já percebeu que essa transformação é necessária, principalmente devido às mortes no trânsito. Então, a Europa, muitas cidades dos Estados Unidos estão transformando as ruas em ruas calmas, né, velocidade máxima 30 ou 40, espaços bem mais acessíveis, vamos dizer assim, para pedestres, né, e para ciclistas, consequentemente, assim, porque às vezes você não precisa ter uma ciclovia, mas se você tem uma área calma, dá para compartilhar esse trecho, né, de via. Então, a tendência é essa, a gente vai fazendo aos poucos. Você pega aquela área de Ponta Negra ali, né, que a gente fez, aquela área dos restaurantes lá, já é a Avenida Praia de Ponta Negra ali, né, perto. Sim. Você vê como ficou uma área de convivência mais humanizada, né? Praticamente não tem como um veículo passar em alta velocidade, né? Os cruzamentos são elevados, então você facilita a travessia do pedestre. As calçadas são alargadas, né? Você estimula a economia local também, um monte de gente na rua. Isso vai mudando essa mentalidade de que a rua é só para circular veículo motorizado. A rua é para brincar, a rua é para passear, né? A rua, para você ter uma ideia, fisicamente falando assim na cidade, ela é o maior espaço público que a gente tem, né? Se você somar toda a área de ruas de uma cidade, ela é um espaço público por excelência, todo mundo pode usar aquele espaço. Inclusive, por exemplo, lá na STTU a gente recebe muito pedido, vou fechar essa rua para fazer uma festa, né? Na época do São João, quantas festas são feitas na rua? As igrejas, vamos fechar essa rua, fazer uma festa. Então você vê, a rua ele tem um valor simbólico que vai além da circulação de veículos, né? E eu vejo muito assim, principalmente em notícias de acidente, quando envolve carro
e ciclista. Eu vejo muito, assim, são inúmeros os comentários. Ah, isso não é lugar para pedalar. Sim. Vai pedalar na via costeira. Vai pedalar na Rota do Sol. Não é lugar de ciclista estar pedalando aí. Não existe isso. Lugar de ciclista é em todo lugar. As pessoas têm que entender isso. Sim. É cultural. Pois é. A gente tem que mudar essa cultura. Mudar essa cultura. Mas acho que isso vem... eu tenho uma relação bem interessante, assim, porque eu venho lá de São Paulo. Quando eu cheguei em Natal, principalmente em Natal, né? Eu morei em Salvador também, mas principalmente em Natal. Quando eu cheguei, eu já reparei que tinha muito ciclista na via. E vamos lá, ó. Quando eu falo isso, o pessoal às vezes confunde, né? Eu falo assim, ó, uma das melhores cidades que eu morei para andar de bicicleta é Natal. Mas por quê? Tem tanto ciclista por aí, de todas as modalidades, um esportivo, meio de transporte, lazer, que os motoristas acabam se acostumando com esse ciclista na via e acaba respeitando muito mais, por exemplo, em comparação, lógico, né, com São Paulo, com Fortaleza, com Recife, com Salvador. Interessante, né? Às vezes eu nem falo muito isso, porque como eu tô aqui há muitos anos, o pessoal fala, mas você quer dizer que aqui tá bom para andar? Não. Em comparação com São Paulo, eu tinha lá 2010, vamos supor, 2% de ciclista em São Paulo, em relação aos modais, que a gente tem uma relação, né? Eu tenho tantos por cento de pessoas que andam a pé, tantos que andam de carro, tantos que andam de ônibus, tantos de bicicleta. Então, por exemplo, transporte público e a pé sempre foram maiores. Sempre foram. O carro chegava a 30%, 35% só. Mas pedestres sempre foi 40%, 45%. Transporte público também, 40% das pessoas estão dentro do transporte público. E bicicleta sempre foi 2%, mais ou menos. Uma cidade boa para ciclista, assim, chega a uns 7% de usuários. Natal chega nesse Natal, patamar? ela já chega a uns 4%. E quando eu cheguei aqui eram uns 3, 2,5, 3. Aumentou muito durante a pandemia, né? A pandemia trouxe essa possibilidade de não posso ir para academia, não posso trabalhar, tenho que ficar em casa, mas eu tenho que fazer alguma coisa, né? E a bicicleta, ela ajuda nessa questão, né? Você sai de bicicleta, ela é tanto meio de transporte, eu vou na padaria, mas não quero sair de carro, vou de bicicleta. E na pandemia isso ficou muito marcado, né? A gente fez uma pesquisa com a FEComércio, inclusive, em parceria com a Associação dos Ciclistas, e mostrou isso, né? Aumentou as vendas de bicicleta, o número de lojas, e aumentou o número de usuários. E as pessoas apoiavam a proposta de ampliar o número de ciclovias, porque estava naquele momento de, eu quero pedalar, mas eu quero segurança. Então muitas apoiavam assim, vamos fazer mais ciclovias? Pronto, vamos. Muitas cidades aproveitaram para fazer ciclovias provisórias, e depois da pandemia conseguiram implantar de fato a estrutura cicloviária definitiva. Muitas cidades, mas aqui no Brasil foram poucas, mas na América Latina, na Europa principalmente. Você falou ainda agora as recomendações para o ciclista. Você falou sobre a questão da sinalização, de evitar contramão, da velocidade, da recomendação do capacete, enfim. E agora, orientações e recomendações para o motorista. Você citou aquela questão da ultrapassagem. Recomendações para o motorista nessa questão da convivência com o ciclismo. Sim. Pois é, como você mesmo disse, né? Ainda as pessoas acham estranho o modal bicicleta em todas as ruas da cidade. Não tem problema nenhum, ele é um veículo, né? Então pronto, ele tem que ser respeitado. Vou até citar um caso interessante, que eu gosto muito de contar histórias, né? Eu estava em frente à maternidade aqui, depois da Presidente de Moraes... Januário Cico, né? E ia pegar em direção à STTU, então eu saí da minha faixa da direita, fui para a faixa da esquerda. Tinha um carro grande atrás de mim, ele buzinou. E eu costumo, quando a pessoa buzina, eu costumo perguntar, pois não, né? Porque às vezes pode me conhecer, né? Eu vou lá, pois não. Aí o sujeito abaixou o vidro do carro e falou assim, você tá atrapalhando o trânsito. Eu falei, eu tô atrapalhando? Como assim? Eu tenho uma trena aqui, porque eu vou muito pra obra, tinha uma trena no Alforge. O Alforge, pra quem não sabe, é o equipamento que a gente coloca na bicicleta pra levar roupa, essas coisas dentro. Bom, eu tirei a trena, medi minha bicicleta, ela mede 2/60. Quer medir seu carro pra ver quem atrapalha mais? Rapaz, esse cara ficou desconcertado, né? E aí saiu, cantando pneu, foi embora. Mas acho que ele, né, foi refletir sobre isso. Eu tô atrapalhando com a minha bicicleta, ela mede 2/60, eu tô aqui no cantinho. Você pode me passar, porque naquele momento eu tinha autorizado, entre aspas, ele me passar, porque eu encostei. Mesmo assim, ele buzinou, parou pra dizer que eu tava atrapalhando, né? Por que eu tava atrapalhando? Porque eu tava em baixa velocidade, claro, né?
pedalando, você não consegue atingir 40 km por hora, né? No máximo é 15, em média 20, para quem tá no dia a dia ali pedalando 10, né? Então é isso, as pessoas têm que entender que a bicicleta faz parte do trânsito da cidade. E é muito importante, quando vê um ciclista na via, redução da velocidade. Reduzir a velocidade, porque o ciclista muitas vezes vai desviar de um buraco, ou vai frear, ou, sei lá, ele perde o equilíbrio. E as pessoas não imaginam, né? Elas imaginam que a bicicleta é igual um veículo, que sai em linha reta. E geralmente não é. Quando eu tenho que fazer um esforço, a bicicleta faz um movimento lateral, geralmente. Então, redução de velocidade. Quando for ultrapassar, tentar mudar de faixa. Se não der, passar esse mínimo de 1,5 m, né? Pela regra é o mínimo, né? E não ameaçar. Muitas vezes tem gente que fica ameaçando atrás do ciclista. A multa para ameaça de ciclista, quando você fica atrás, muito próximo, é R$880. E muita gente aí leva essa multa e às vezes nem sabe. Principalmente na Prudente de Moraes, nessas onde tem faixa compartilhada. Que você não pode ficar forçando atrás do ciclista. Você tem que tentar sair, ultrapassar normalmente. É importante também entender que nas faixas compartilhadas, o ciclista pode ocupar a faixa toda. Não tem um limite ali, porque é como se fosse a faixa inteirinha para o ciclista, né? Não tem essa... Ele não precisa ficar no cantinho, lá no cantinho, não precisa. Espremido. E as pessoas têm que entender, a faixa compartilhada, todas elas, a velocidade é 40 no máximo. Então, se precisar entrar, né, para acessar um lote lindeiro, espera um pouquinho o ciclista, né? Respeita o ciclista na conversão também. Aqui em Natal a gente não tem tanto problema com isso. Mas isso é um caso que acontece muito acidente. Vamos supor, o ciclista está passando e ele quer ir reto e um veículo motorizado individual quer entrar à direita. Quem tem a prioridade nesse caso é o ciclista. Então eu tenho que aguardar um pouquinho, o ciclista passa, depois eu entro à direita com o meu veículo, né? É igual o pedestre, é a mesma relação. O pedestre também é assim, né? Você está na faixa, o veículo tem que esperar. O que mais? Então é importante, né, a distância, a velocidade, o respeito, não pode ficar forçando atrás pro ciclista, né? Essa eu não sabia, eu confesso a você. Se você se for flagrado por alguma câmera ou um agente de trânsito, você pode ser multado. Pode ser multado, se tiver... Porque dá pra perceber, né, quando o sujeito tá forçando a barra atrás, né? Que ele tá meio irritado, ele fica acelerando, às vezes buzina, se buzinar, é certeza que o cara forçou a barra pro ciclista sair da frente. Eu falo sempre assim, ó. Quando tem um ônibus na sua frente, lá na faixa compartilhada, você fica buzinando para ele sair? Não, né? Não faz sentido, faz. E por que por um ciclista você buzina, entende? O ciclista também tá ali, como, usando aquela faixa que é o direito dele, etc. Né? Então não faz sentido, né? Pedir pro ciclista sair para você passar. Mesmo com todo o trânsito, a gente sabe, né? O caos que é a cidade. Uma coisa interessante que meu filho me falou uma vez, ele tinha uns 6, 7 anos. Ele falou assim: papai, por que os motoristas desviam de buracos na via e não desvia de ciclista? Interessante, né, a pergunta dele, porque ele anda de bicicleta comigo desde criança. Então ele tinha percebido isso. E eu nunca comentei isso com ele, não é interessante? Então, para refletir, né? Por que será que o motorista desvia de um buraco na pista? Lógico, para não prejudicar o veículo. Mas quando tem um ciclista, que é uma vida que está lá em cima, né? Pode ser um pai de família, um neto, né? Ou um avô, ou uma tia, né? Um sobrinho. Por que tem que buzinar, tem que pedir para sair, tem que achar que está atrapalhando, né? E de um buraco a pessoa desvia, interessante, né? Então, assim, é tudo uma questão de fato, informação. A gente precisa cada vez mais, e eu espero que o programa aqui tenha cumprido esse papel de... para mim serviu já, assim, me ajudou com informações que eu não sabia. Por exemplo, essa da multa, eu confesso a você que eu não sabia. Eu achava que o capacete era obrigatório. Não é obrigatório, mas vamos tratá-lo, vamos tratar como? Como se fosse. Vamos tratar como se fosse, porque é extremamente necessário, é a nossa vida, nós que pedalamos, que estamos ali pondo a nossa cabeça em risco, a nossa vida em risco. Eu costumo dizer que a cabeça a gente só tem uma, né? Braço a gente tem 2. Pois é. Então vamos cuidar dela. Eu já sofri uma queda, graças a Deus, uma queda em baixíssima velocidade, estava praticamente parado, aquela queda que todo ciclista iniciante, quando vai desclipar, sofre, cai para o lado. Mas de qualquer forma, o impacto bate a cabeça, deu aquela batidazinha de leve na cabeça no chão. Mas estava um capacete, nada sofri. Mas assim, espero que o programa tenha passado cumprido esse papel de levar informações a você, para que você seja além de se você assistiu, seja um multiplicador de informação. Sim. Seja um multiplicador de reflexão. Vamos começar a incutir na cabeça das pessoas essa nova cultura de
a bicicleta é um veículo de transporte. Não existe isso de vai pedalar na Rota do Sol, vai pedalar na via costeira. Não existe isso. A gente vai pedalar em qualquer lugar da cidade. Sim. Assim como você está no seu carro, você vai dirigir em qualquer lugar da cidade. Pois é. E, inclusive é interessante dizer que às vezes o pessoal fala assim, mas por que não tem horário para o ciclista, por exemplo, na faixa compartilhada? Ou uma ciclovia que pode ser com um determinado horário, né? Na verdade não existe isso, né? Assim, a via para os veículos não estão disponíveis 24 horas. E a bicicleta não é um veículo. Então pronto, a via está disponível. Mesmo a faixa compartilhada, que o pessoal às vezes acha estranho, né? Mas essa via, ela está ociosa. Na verdade não está. É que o número de veículos é tão excessivo lá nas outras duas faixas que as pessoas não percebem, mas se eu contar os veículos em duas faixas em uma quadra, provavelmente vai dar 60 veículos em uma quadra. Dentro de um ônibus cabem 60 pessoas. Então, se eu estou parado num congestionamento, que eu tenho 60 veículos, e aquele ônibus passou, já cumpriu a função da faixa, não é? Porque o ônibus já passou com essas 60 pessoas. Quem ficou preso no trânsito é quem está no individual motorizado. E aí, toda vez que a gente resolve ou soluciona um problema individual, a gente causa um problema coletivo, que é congestionamento, poluição, uso de combustível fóssil e por aí vai, né? São várias externalidades negativas que a gente fala do uso do automóvel, né? Então tem que repensar. Bom, se essa faixa passou o ônibus, 60 pessoas lá dentro, não estou chutando aqui, né? Mas geralmente é 40, 30. Pronto. Por que o ciclista não pode andar ali? Que realmente ela ficou livre. Outra coisa importante entender, quem acha que a faixa compartilhada é um objeto estranho na cidade assim, o Código de Trânsito diz que o maior tem que proteger o menor. O que a gente teve coragem de fazer, né? E tudo isso foi muito conversado com a sociedade civil organizada, os ciclistas, tal. Não veio de cima para baixo. Não foi uma imposição da STTU, uma faixa compartilhada. Pelo contrário. Como a gente ia perder aquele espaço, perder entre aspas, né, para o ônibus, que ia ser uma faixa exclusiva de ônibus, a gente lutou para que a gente usasse junto com o ônibus a faixa, compartilhar o espaço com o ônibus. Por quê? Primeiro que o motorista é profissional, a gente tem como treinar. Ele tem uma responsabilidade também, né? E por aí vai. Então ele tem um treinamento, ele passa por treinamento, todas as empresas participam. O ciclista que anda ali, claro, não é uma criança, a gente sabe disso, que é uma faixa que é para o ciclista do dia a dia, para esse sujeito que vai treinar na Rota do Sol, né? Pode passar por ali. Eu ando muito nas faixas compartilhadas no dia a dia, né? Para ir para o trabalho. E aí ficou um espaço, então, que é possível ser compartilhado com um ônibus. Por causa disso, motorista profissional, treinamento, né? Não teve nenhum acidente até hoje com ônibus, né? Então a gente pede para as pessoas também não invadirem essa faixa. O ideal é não circular por ela. É evitar ao máximo circular. Você pode entrar e sair do lote lindeiro, pode entrar e sair das ruas perpendiculares, mas evitar circular, principalmente motos, né? Porque a moto geralmente passa numa velocidade excessiva, perto do ciclista, assusta. A via é compartilhada para ciclistas e ônibus. Motociclistas não. Não. Então, a regra ali é o seguinte: ciclista, transporte. Na verdade, ela é uma faixa, vamos dizer assim, exclusiva de ônibus. Pelo Código de Trânsito, é permitido outro modal. Aí qual que entra ali? Ciclista, bicicleta, táxi com passageiro e transporte escolar credenciado. São esses transportes escolares que tem o credenciamento ou na STTU, no Detran, no DR, né? Pronto, não pode ônibus de turismo. Entendeu? É só o que transporta coletivamente o dia a dia da cidade mesmo. E o ciclista entra nessa regra porque assim, eu não tenho espaço para fazer uma ciclovia, mas o ciclista tem prioridade, então ele acaba entrando junto. Aí eu até comentei que essa faixa, ela recebeu não foi um prêmio, mas foi assim, um destaque num encontro internacional de mobilidade urbana. Em 2017, na Argentina, em Rosário. A gente levou para lá essa proposta, né, porque ela ficou conhecida na América Latina. Então a gente foi apresentar esse projeto lá e recebeu destaque porque a gente conseguiu aliar dois importantes modais que têm prioridade na via, que é o modal ativo, no caso da bicicleta. Ativo é quando a gente fala que é pela propulsão humana, vamos supor, skate, patins, cadeira de rodas, bicicleta ou pedestre. Então a gente aliou, né, a bicicleta com o transporte coletivo. Isso foi um destaque, porque assim, muita gente pensa, mas não dá certo isso. Na verdade dá. O que a gente precisa agora é que os motoristas dos individuais motorizados respeitem a faixa, né? Beleza, grande Carlos. Eu conversei hoje aqui com o Carlos Milhor, que é diretor de engenharia de trânsito da STTU, é membro da Associação dos Ciclistas do Rio Grande do Norte e é um cara que
há 10 anos, chegou em Natal e desde 2016 está na STTU está implantando essa nova consciência de trânsito na cidade com a convivência entre todos os modais, entre eles o ciclismo. Por isso que o tema foi trazido para cá, para o Bora Correr com o Breno Perrussi. Hoje se transformou no Bora Pedalar com o Breno Perrussi, porque nós, ciclistas, precisamos do respeito e da convivência de vocês, motoristas, e vocês, motoristas, certamente têm algum parente ou algum amigo que tá lá como ciclista. Eu, às vezes, estou como ciclista, às vezes estou como motorista, e é preciso que a gente tenha essa convivência, mas o principal para estabelecer essa convivência, estabelecer essa nova cultura, é informação. É levar para você o que é direito seu e o que é obrigação sua, de todos, seja um motorista de um carro, seja o condutor de uma moto, seja o condutor de uma bicicleta, seja um pedestre. Todos nós temos as nossas obrigações, todos nós temos os nossos direitos e todos nós estamos contemplados no Código de Trânsito. É só a gente saber, a gente precisa se informar para que perguntas ou situações desagradáveis não aconteçam ao ponto de causar alguma tragédia. Muito obrigado, Carlos, por ter aceito o nosso convite, um bate-papo bem interessante e informativo. Pronto. Breno, eu digo ao pessoal também que fiquem à vontade se quiser me procurar na STTU, ampliar um pouco esse debate, pode ficar à vontade. Porque às vezes a pessoa tem dúvidas e acaba até pelas redes sociais se afobando. Pronto. Mas assim, a gente está aberto lá, é um espaço democrático, a STTU é bem aberta para chegar lá e pedir uma informação, saber de um projeto. A gente recebe muita crítica porque a gente mexe muito com a vida das pessoas, né? Por isso que a gente fica aberto inclusive a proposições. Essa rua aqui poderia ser diferente. Claro, vamos ver, vamos avaliar. Né? Então, podem ficar bem à vontade para procurar a gente lá. Tem um telefone de contato lá, Carlos? Na STTU tem um telefone geral, tá no site, porque eu não tenho ele de cabeça não. Tá lá no site da STTU. Tem um canal bacana na STTU, na prefeitura toda, né? Que é o Directa Natal. Sim. Oficialmente, se você quiser mandar um ofício para ficar registrado, pelo Directa. O canal Directa, se você entra lá, se cadastra com o CPF e vai procurar STTU, tem vários itens lá, sinalização, faixa de pedestre, rotatória, entendeu? E tem análise eu não sei o nome exato, mas assim, você faz um estudo de trânsito. Você pode solicitar um estudo. Na minha rua, eu gostaria que fosse diferente aqui, que tivesse uma ciclofaixa, que tivesse um semáforo. Né? Então tem um canal para isso, você pode encaminhar para lá e depois cobrar, porque são muitos pedidos, então a gente pede assim, quando a pessoa encaminha, dá uma cobrada. Mas é isso, mais uma vez, muito obrigado, Carlos, obrigado a você que nos assistiu, você que nos ouviu, até a próxima terça-feira, até o próximo programa, valeu. Oferecimento: Meia Maratona do Sol Sicredi está chegando, a maior corrida de rua do Nordeste. Vem viver, vem sentir, vencer. Inscreva-se, meiadosol.com.br. No Sesc, acreditamos que a vida é feita de momentos únicos para você e sua família. Acesse sesc.com.br e saiba mais. A vida acontece com o Sesc. Gouveia Engenharia, uma empresa com mais de 30 anos de atuação no mercado de energia.